No passado, considerado o mais poderoso do mundo, chamado Marcus Aurelius, se empenhou em viver uma vida virtuosa seguindo princípios estoicos. Diferentemente de muitos imperadores romanos, ele não se entregou para os prazeres que lhe estavam em seu alcance, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos cruéis no Coliseu. Marcus Aurelius tinha como objetivo cumprir a tarefa que o destino lhe havia confiado, que era servir à humanidade. Portanto, ele se preocupava profundamente em cumprir seu propósito. Para alcançar esse objetivo, ele precisava se importar menos com coisas que não mereciam valor ou atenção. E podemos dizer que há muitas coisas assim. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre coisas que estão sob nosso controle e coisas que estão além de nosso controle, como explicado claramente no Manual de Epicteto. A maioria, se não todas as coisas, exceto nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso implica que não devemos necessariamente nos isolar do mundo, mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Eles pensavam que nos sobrecarregamos desnecessariamente se não o fizermos. Quando a vida se torna dolorosa, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle. Ao fazer isso, permitimos que essas coisas nos controlem e nos manipulem como marionetes. Portanto, culpamos os marionetistas por manipular nossas cordas quando, na verdade, permitimos que o façam. No entanto, se pararmos de nos importar com esses fatores externos, eles perdem poder sobre nós e alcançamos a tranquilidade. A habilidade de Marcus Aurelius em permanecer imperturbável diante de coisas que estavam além de seu controle permitiu que ele enfrentasse as numerosas responsabilidades e desafios que encontrou como imperador. Ele podia se concentrar na tarefa que acreditava que os deuses haviam lhe designado. Para Epicteto, essa liberdade de não ser afetado por forças externas pode ser uma maneira de se concentrar em metas significativas. Para outros, pode ser um caminho para uma vida contente e livre de preocupações. Quando a vida se torna desafiadora, em que coisas devemos parar de nos importar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação gratuita da filosofia de Marcus Aurelius sobre se importar menos com coisas que não merecem valor em suas meditações. Ele faz repetidas distinções entre o presente, o passado e o futuro em cada categoria. O antigo imperador romano oferece valiosos insights sobre como nos importamos demais com eles, de maneiras erradas ou com coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, comecemos com o futuro. Como Sêneca disse uma vez, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação tende a correr solta, inventando inúmeras situações que poderiam ocorrer, a maioria das quais provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, contemplamos maneiras de lidar com possíveis desfechos, enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro se desenrolará ou como as coisas se desdobrarão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos prever, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria merecida que nunca chegou antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva a muita preocupação, continuamente considerando o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial eclodir? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas devemos nos preocupar com eles antecipadamente, como Sêneca sugeriu. O futuro nos perturba porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando um câncer terminal, o que o impede de viver hoje e desfrutar de cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, erga a cabeça, não importa o que você esteja passando, seja algo menor ou imensamente significativo. Vista-se da melhor maneira, coloque seus melhores sapatos e crie momentos que serão lembrados mesmo depois que você se foi. Marcus Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. Curiosamente, não é o futuro se desenrolando no presente, porque quando o encontramos, ele já está lá. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, à medida que sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses eventos futuros
ditem nosso presente. Portanto, o que Marcos Aurelius tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro se resume a esta ideia fundamental: concentre-se no presente, haja com razão e virtude agora e confie em si mesmo para lidar com o futuro quando ele se tornar o presente. Suas armas são as da razão, da virtude e da autodisciplina. Você enfrentará o futuro com a mesma força com que enfrenta o presente. Lembre-se de que o futuro é incerto e sua imaginação pode criar muitos cenários. Em vez de perder tempo se preocupando com o que poderia dar errado, concentre-se em fazer o que é certo e valioso agora. Afinal, a única parte da vida que você pode realmente controlar é o presente. Parafraseando Marcos Aurelius, nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará se tiver que ir com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Essa é uma maneira poderosa de viver uma vida mais centrada e menos ansiosa. Quanto ao passado, Marcos Aurelius reconheceu o quão rapidamente a existência passa e desaparece no vasto domínio além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está em um domínio onde não podemos operar. O que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudá-lo. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, o resto de sua vida já passou e se foi, ou ainda não foi revelado. Portanto, ele nos incentivou a tratar o passado como indiferente e sem sentido no presente. Não é que os eventos do passado não afetem o presente, ou que não possamos aprender com o que aconteceu no passado, é apenas que não podemos trabalhar com o passado, está fora de nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado são nebulosas, e verificar o que exatamente aconteceu é difícil. Confiamos em recordações de perspectivas pessoais e pontos de vista diferentes. Então, o passado não está apenas além de nosso alcance, mas nossa memória dele também é provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos a nos importar com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, e estamos apenas lidando com pensamentos sobre algo que desapareceu e não voltará. Eu gostaria de ter feito isso de maneira diferente, muitos dizem, mas desejam o impossível. Nada pode ser obtido desses pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca serão realizados. Em vez de nos concentrarmos nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados, e muito provavelmente não poderíamos controlá-los quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como uma circunstância infeliz. Podemos ter tido uma infância desafiadora, ou experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas para Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles. Ele disse: diante de eventos verdadeiros, se você não os vê como infortúnios, eles não podem te machucar. Se você os vê como infortúnios, eles podem. Ele questionou se podemos realmente chamar algo de infortúnio, se isso não contradiz a natureza humana. Você poderia dizer que algo é um infortúnio se isso não contradiz a natureza humana? Ou acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, bom senso, honestidade, humildade e sinceridade, qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça. Curiosamente, Marcos Aurelius não dispensou totalmente o valor do passado. Ele considerava o passado como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos, repetindo-se através do passado, podemos extrapolar o futuro. Isso nos leva ao presente, como Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação tende a correr solta, inventando inúmeras situações que poderiam acontecer, a maioria das quais provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, contemplamos maneiras de lidar com possíveis desfechos, enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro se desenrolará ou como as coisas se desdobrarão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos prever, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria merecida que nunca chegou,
antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva a muita preocupação, continuamente considerando o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial eclodir? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas devemos nos preocupar com eles antecipadamente, como Sêneca sugeriu. O futuro nos perturba porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando um câncer terminal, o que o impede de viver hoje e desfrutar de cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, erga a cabeça, não importa o que você esteja passando, seja algo menor ou imensamente significativo, vista-se da melhor maneira, coloque seus melhores sapatos e crie momentos que serão lembrados mesmo depois que você se foi. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. Curiosamente, não é o futuro se desenrolando no presente, porque quando o encontramos, ele já está lá. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, à medida que sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses eventos futuros ditem nosso presente. Portanto, o que Marcos Aurelius tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro se resume a esta ideia fundamental. Concentre-se no presente, haja com razão e virtude agora e confie em si mesmo para lidar com o futuro quando ele se tornar o presente. Suas armas são as da razão, da virtude e da autodisciplina. Você enfrentará o futuro com a mesma força com que enfrenta o presente. Lembre-se de que o futuro é incerto e sua imaginação pode criar muitos cenários. Em vez de perder tempo se preocupando com o que poderia dar errado, concentre-se em fazer o que é certo e valioso agora. Afinal, a única parte da vida que você pode realmente controlar é o presente. Parafraseando Marcos Aurelius, nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará se tiver que ir com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Essa é uma maneira poderosa de viver uma vida mais centrada e menos ansiosa. Quanto ao passado, Marcos Aurelius reconheceu o quão rapidamente a existência passa e desaparece no vasto domínio além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está em um domínio onde não podemos operar. O que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudá-lo. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, o resto de sua vida já passou e se foi ou ainda não foi revelado. Portanto, ele nos incentivou a tratar o passado como indiferente e sem sentido no presente. Não é que os eventos do passado não afetem o presente, ou que não possamos aprender com o que aconteceu no passado. É apenas que não podemos trabalhar com o passado. Está fora de nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado são nebulosas, e verificar o que exatamente aconteceu é difícil. Confiamos em recordações de perspectivas pessoais e pontos de vista diferentes. Então, o passado não está apenas além de nosso alcance, mas nossa memória dele também é provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos a nos importar com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, e estamos apenas lidando com pensamentos sobre algo que desapareceu e não voltará. Eu gostaria de ter feito isso de maneira diferente, muitos dizem, mas desejam o impossível. Nada pode ser obtido desses pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca serão realizados. Em vez de nos concentrarmos nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados e, muito provavelmente, não poderíamos controlá-los quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como uma circunstância infeliz. Podemos ter tido uma infância desafiadora ou experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas para Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles. Ele disse: diante de eventos verdadeiros, se você não os vê como infortúnios, eles não podem te machucar. Se você os vê como infortúnios, eles podem. Então, o que podemos aprender com as lições de Marcos Aurelius sobre o passado, o presente e o futuro? Lembre-se de que a única parte da vida que você pode realmente controlar é o presente.
Concentre-se no momento atual, haja com razão e virtude, e confie em si mesmo para enfrentar o futuro quando se tornar o presente. Se você gostou deste vídeo e deseja explorar mais profundamente os ensinamentos da filosofia estoica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo para ter acesso a mais conteúdo inspirador e prático baseado na sabedoria de filósofos como Marcos Aurelius e Epicteto. Juntos, podemos aprender a viver com mais tranquilidade e sabedoria, concentrando-nos no que realmente importa. Obrigado por assistir e nos vemos em nosso próximo vídeo.